Olha, eu tô ouvindo falarem por aí que o Máquina de Combate agora pode ser o Vingador mais poderoso. Será que essa informação confere? E aí galera, eu sou o Gia, o nerd mais sexy da internet, trazendo pra vocês agora mais uma ideia que tá rolando aí pela internet, pelos cantinhos obscuros da internet. Tem uma galera aí sussurrando pelos cantos, falando que o Máquina de Combate agora deve ser o Vingador mais poderoso que restou do grupo, depois da morte do Tony Stark. Meio complicado a gente afirmar uma coisa dessas, né? Mas aí que vem aquela pergunta, de onde é que tá surgindo um boato desse? Quem foi que começou a falar disso e por que estão falando a respeito disso? De onde é que tiraram essa ideia aparentemente louca? Acontece que mesmo depois de bastante tempo aí que já passou Vingadores Ultimato, já bateu aí o recorde de bilheteria, já foi aquela febre mundial, mas ainda tem muita coisa que estão falando a respeito desse filme. Inclusive a própria Marvel de vez em quando vem lançando algumas curiosidades, algumas coisas, e o filme vem sendo dessecado com cada vez mais minimalismo, cada vez mais detalhes em cima de alguns fatos que ocorreram durante a produção e algumas coisas de acordo com o próprio roteiro da história, respondendo alguns possíveis furos no roteiro, algumas coisas aí que a gente deixou passar ou que eles deixaram passar na explicação para o público. E algumas dessas coisas são artes conceituais de tanto uniformes de personagens, quanto de cenas, cenários e até a própria aparência de alguns personagens. A gente está vendo depois de tantos meses que eles estão revelando na internet algumas coisas que a gente não soube ou que realmente não foram para a edição final do filme. Às vezes não passaram nem pela própria produção do filme, ficou ali só na parte conceitual mesmo. E uma dessas coisas são detalhes da armadura do Máquina de Combate agora no Vingadores Ultimato, que também foi revelado o nome dessa armadura. A Armadura Cósmica é o título dessa belezura. E dentro desse livro de artes conceituais que a Marvel foi lançando, de algumas coisas que a própria produção foi lançando, o próprio responsável pela arte da armadura do Máquina de Combate deixou isso bem exposto no Twitter pra galera ver. E foram revelados alguns detalhes e a galera tem falado muito a respeito disso, tem especulado muito a origem disso, de que a armadura do Rhodes seria utilizada para uma guerra no espaço, porque a princípio toda a batalha final de Vingadores Ultimato, ou pelo menos uma boa parte dela, seria traçada no espaço. Teve uma galera que falou que as cenas foram cortadas e uma galera que falou que realmente isso foi descartado na hora de eles tornarem isso na produção do filme. Parece que mudou a ideia, então não vamos mais fazer isso no espaço, vamos fazer isso na Terra mesmo. E eu particularmente gostei mais da batalha ter sido na Terra. Ficou bem melhor, visivelmente, pelo menos ficou mais bonita essa batalha. Mas essa armadura do Rhodes teria muito mais detalhes do que os detalhes que a gente viu no filme, até porque ele quase não apareceu com tanto destaque assim no filme, principalmente na batalha final. Então a gente não teve tanta ideia de como seria essa armadura em ação. É claro que não foi totalmente arte conceitual, pode ter sido a mesma armadura, mas com muitos detalhes de fora, detalhes que seriam usados, por exemplo, para uma batalha no espaço e que não teria necessidade dele ter usado isso numa batalha na Terra. Um exemplo disso é que na armadura das artes conceituais ele tem canhões enormes nas costas que seriam usados, obviamente, para poder voar da Terra ao espaço e fazer uma batalha toda lá em cima. Porém, simplesmente por causa desse título Armadura Cósmica, a galera já tá entendendo que aquilo se trata de tecnologia extraterrestre. E inclusive sobre algumas coisas que a Marvel foi liberando e a galera da produção foi liberando, deu a entender que de fato pode se tratar de uma armadura extraterrestre. Mas aí a galera já vai logo ligando os pontos e já estão começando a comentar que essa tecnologia poderia ter sido desenvolvida, por exemplo, pelo próprio Rocket, que é o personagem mais legal dos Guardiões da Galáxia. E é um cara que entende bastante de tecnologia, ele é sempre ligado diretamente nas atualizações de tecnologia cósmica, então pode ser que, pelo menos é o que a galera tá falando pela internet aí, que ele seria o responsável pela construção dessa nova armadura do Máquina de Combate. E se não fosse Rocket, a galera também tá comentando que poderia ser alguma coisa trazida pela Capitã Marvel pra
criar essa nova armadura do máquina de combate. E seria um tipo de tecnologia muito mais avançada ao ponto de que o próprio Tony Stark não saberia do que se trata. Uma coisa que nem a própria mente do Tony Stark entenderia o que estaria acontecendo, nem ele conseguiria ter conhecimento suficiente para poder desenvolver uma tecnologia daquele nível. Mas é claro, vamos nos lembrar que isso são especulações da galera da internet. Eles pegaram algumas informações sobre essa armadura, alguns detalhes que a Marvel foi lançando, principalmente a respeito de arte conceitual, e foram bolando aí as suas teorias a respeito do que pode ter acontecido ali ou ter sido deixado de fora dessa produção do filme. Será que isso é verdade? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Por que pode ser que sim? Vocês se lembram do final de Homem-Aranha Longe de Casa, certo? A gente tem ali uma cena pós-crédito que mostra o Nick Fury no espaço lá, dentro da nave dos Skrull. Mas ele não tava lá de férias não, dá a entender muito bem que ele tava tentando se sentir um pouco de férias, mas sabia que estava ali a trabalho, que ele tinha bastante dever a ser cumprido. Tanto que ele mandou alguns Skrull na Terra para poder substituí-lo junto com a Maria Hill, e enquanto ele fazia um trabalho secreto lá em cima. Mas que trabalho será que é esse, hein? Todo mundo sabe que um dos maiores desejos de agentes como o próprio Nick Fury e de pessoas como Tony Stark é proteger a Terra de invasões. E ele, inclusive, estava trabalhando nisso há muito tempo. Inclusive, ele tem ali o contato que manteve desde os anos 80 com a Capitã Marvel, para que quando eles tivessem algum problema novamente na Terra, ele pudesse contactá-la e ela vir correndo para poder nos salvar. Ou melhor, salvar os civis que estão vivendo ali dentro das histórias da Marvel, é claro, me empolguei. Então fica evidente que pessoas como Nick Fury, agora falando propriamente do próprio Nick Fury, tá ali sempre tentando arrumar alguma forma nova de proteger a Terra de ataques extraterrestres. E a gente quer sempre se sentir mais poderoso. É como, por exemplo, países como os Estados Unidos. Donald Trump, ele tá sempre ali querendo ser o mais poderoso. Os Estados Unidos sempre quer ser o país mais poderoso, não para atacar, mas... sei lá, né? Mas para se proteger de ataques que vêm de fora. No caso da Terra, Nick Fury ali na Marvel, a galera quer se proteger dos ataques extraterrestres. Tudo piorou, principalmente quando o Loki veio à Terra e fez toda aquela bagunça que deixou a galera de queixo caído. Mas o que isso tem a ver com a armadura do máquina de combate? Pode ser que o Nick Fury esteja tentando desenvolver alguma arma que possa ajudar a galera do planeta Terra a se proteger desses ataques extraterrestres. E como agora ele não tem mais o Homem de Ferro e uma boa galera aí que foi embora depois de Ultimato, então ele precisa de alguma forma urgente de se proteger. Logo, entraria o máquina de combate. Isso porque não podemos nos esquecer de que o Rhodes é um coronel do exército. E durante todos os filmes da franquia da Marvel, ele está sempre ali mostrando que ainda tem uma ligação com o governo, com a galera militar, está sempre prestando contas a ele. Então seria a pessoa perfeita, porque ao mesmo tempo que ele é um vingador, ele também está ali ligado ao governo, prestando contas ao exército, prestando contas ao governo. Então por que não usá-lo como essa ponte entre o governo e os Vingadores para poder proteger a Terra de uma forma mais organizada, assim, no ponto de vista deles, né? No ponto de vista da galera do governo ali. Então agora vamos assumir que ele realmente tem todo esse acesso à tecnologia alienígena. Será que então a gente pode assumir que o máquina de combate é o Vingador mais poderoso? Para isso nós temos que falar dos outros Vingadores que ficaram na Terra. A gente sabe que uma galera foi embora. O Thor foi embora, os Guardiões da Galáxia foram embora, a própria Capitã Marvel voou para longe, então nós temos aí só a galera que sobrou na Terra. E quem é essa galera que sobrou na Terra? Primeiramente vamos falar do Hulk. O Hulk todo mundo sabe que foi projetado para ser um dos personagens mais poderosos da Marvel. Porém, o MCU não explorou isso com toda a delicadeza que merecia, certo? O Hulk, quanto mais tiver raiva, mais forte ele fica. E não foi exatamente o que aconteceu no MCU. O ponto onde ele teve mais raiva e ficou mais forte foi em Vingadores Era de Ultron, quando ele foi ali enfeitiçado pela Wanda Maximoff. Fora isso, ele tomou um pau na mão contra o Thanos, e vale lembrar que o Thanos não estava com nenhuma joia ativada nessa luta aí dele contra o Hulk. E depois ele virou aí o Dr. Banner de novo no corpo do Hulk, que a galera conhece como o Professor Hulk, que no filme virou uma versão aí de um Hulk vegano, crossfiteiro, como a galera tá comentando, e que realmente eu não vou discutir a respeito disso, porque ficou na cara que
Foi a imagem que mais se parece. Mas aí, falando da Wanda Maximoff, ela tá aí em segundo lugar na lista também. Não necessariamente segundo lugar em nível de poder, mas segundo lugar número de personagens que eu separei pra vocês, que eu fui pensando e colocando na lista. Ela tá aí pra poder mostrar que é uma das personagens mais poderosas e a galera já tá comentando, inclusive nos bastidores dos filmes da Marvel, que ela é a personagem mais poderosa do MCU. E os poderes dela, muito provavelmente, vão ser trabalhados no próximo filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Todo mundo tá afirmando que vai, que sim, que é isso que vai acontecer, ele aí ajudando ela a conhecer mais e controlar melhor os poderes dela e ver a extensão do poder dela. Mas uma coisa que eu aprendi com a Marvel é que é muito perigoso a gente afirmar uma coisa que nós não temos total certeza. Mas um pouquinho que ela já participou dos filmes, ela mostrou ter de fato o potencial para ser o personagem mais poderoso do MCU. E inclusive mais poderosa do que o próprio Hulk. Então isso já coloca ela como alguém que vai superar aí o Máquina de Combate, pelo menos até o que a gente viu até então, né? E eu não acredito de fato que o Máquina de Combate vai ter alguma coisa acima disso. E ainda nós temos o próprio Doutor Estranho. Ele pode não ser mais poderoso do que a Wanda Maximoff, mas por enquanto, pelo domínio que ele tem dos poderes dela, ele acaba se tornando mais poderoso que ela, só por causa desse aspecto. Ele é um mago supremo, ele consegue controlar vários elementos do espaço, vários elementos do tempo, realidades. Então já temos alguma coisa que é mais poderoso do que uma armadura de tecnologia alienígena. Nada vai se comparar à magia de você poder controlar, por exemplo, o tempo e a realidade. E caso nós tivéssemos certeza de que a Capitã Marvel estaria na Terra ainda, ajudando os Vingadores, sendo uma Vingadora, então tem mais uma pessoa aí pra lista, né, pra nós colocarmos como a Vingadora mais poderosa, pelo menos mais poderosa do que o Máquina de Combate. E é claro que pelo controle que ela tem da extensão do poder dela até então, ela acaba se tornando de fato a mais poderosa que nós temos. Não sei como é que seria aí numa luta dela contra o Doutor Estranho, mas ele tem ali o controle do tempo e da realidade, né? Então seria uma luta bem interessante. Logo, nós chegamos na conclusão de que não! Máquina de Combate não é, e muito provavelmente ele nunca será o Vingador mais poderoso enquanto essa galera estiver aí no MCU. Sem contar que vão entrar aí novos personagens, né? Eles já estão preparando a chegada do Quarteto Fantástico, que de fato não ia mudar muita coisa nessa lista. Mas vão chegar aí alguns outros mutantes, uma galera aí que é bem poderosa. Então nós não podemos afirmar isso, e deixando aqui bem claro, a única afirmação que eu faço é que não. Máquina de Combate não é o Vingador mais poderoso, não era e não se tornou agora. Mas muito obrigado por você assistir, deixa aí embaixo seu comentário. Se acha que eu tô falando besteira, é a sua chance de deixar aí embaixo os comentários. Deixe seu like no vídeo, que isso ajuda bastante o canal e não custa nada pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, basta se inscrever agora e deixar o sininho de notificações ligado, pra você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui no YouTube. Tem muito conteúdo legal, hein, vindo aí, e que já veio também. E compartilhe esse vídeo, não deixe a desinformação se espalhar pela internet. Valeu!